Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, muita gente aproveitou o fim de semana prolongado para viajar. Mas para alguns, a expectativa de lazer trouxe de volta uma antiga realidade: os problemas na hora de embarcar. Quando decidiu pegar um voo de Belém para o Rio de Janeiro, Salima buscava a forma mais confortável de percorrer os mais de 3.000 quilômetros que separam as capitais. Ela não sabia que teria de enfrentar uma maratona de mais de 24 horas, metade desse tempo esperando no aeroporto de Brasília. Tudo isso porque um voo foi cancelado e depois o outro atrasou e ela perdeu a conexão. Totalmente lesada, desrespeitada é essa a palavra, porque eles não conseguem dar qualquer tipo de amparo para o consumidor, qualquer tipo e sequer tentam amenizar a situação com qualquer outra solução viável. Camila veio de Natal para Brasília para o feriado de 7 de setembro e disse que teve que desembolsar R$ 4.000 com as passagens porque não conseguiu usar os pontos. Segundo ela, a rede da companhia aérea estava fora do ar há 15 dias. Primeiro disseram que era uma manutenção agendada. Gente, manutenção não dura 15 dias, né? Depois você não conseguia entrar para acessar seus pontos. Isso começou na Smile, tá? Aí quando você ia entrar, sumiu o localizador. Era como se sua viagem não existisse. Passaram-se 5, 6 dias nisso. Ninguém resolve, ninguém atende. Mandam procurar pelo Facebook, do Facebook mandam procurar pelo Instagram, só que ninguém resolve a situação. De acordo com dados do governo federal, nos 3 primeiros meses deste ano, o número de pessoas que usaram o transporte aéreo foi bem menor que o mesmo período do ano passado por causa da pandemia. Apesar da queda no número de passageiros, os problemas decolaram. O número de reclamações foi 16% maior que em 2020. Nesse intervalo, foram registradas no site consumidor.gov.br 22.645 reclamações em relação às empresas aéreas. Os principais motivos de queixa foram propaganda enganosa, reembolso e dificuldades para alterar a data da viagem. E a gente conversa sobre esse assunto ao vivo pela internet com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, a doutora Lília Brandão. Aqui, antes de mais nada, eu dou boa tarde agradecendo a presença aqui em pleno feriado prolongado, na verdade, né, doutora? Aqui para conversar conosco sobre esse tema na TV Justiça. Bom, essa questão dos problemas na hora do embarque, ela já não são propriamente uma novidade, mas com certeza há um represamento por conta desse período da pandemia que acaba aumentando, inclusive pelo desejo das pessoas viajarem e às vezes por falta de organização das empresas. Como é que o seu departamento está acompanhando isso? Que recomendações já são feitas para que as pessoas evitem prejuízos? Primeiro, boa tarde, Cadu, boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Aqui pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, nós temos feito um acompanhamento muito a par e passo do que tem acontecido com os consumidores, principalmente na parte do transporte aéreo. Nós fizemos recentemente pelo Ministério da Justiça, junto com o Ministério do Turismo, em colaboração com a ANAC, uma cartilha que foi lançada agora no dia 1º de setembro, para fazer orientações aos consumidores justamente nesse primeiro passo, antes de adquirir as passagens ou antes do seu trânsito. Nela nós fazemos uma série de recomendações e explicamos aos consumidores quais são os seus direitos. Em relação ao que aconteceu agora com a pandemia, esse acordo de cooperação ele veio justamente em razão de um incremento de aproximadamente 400% que nós tivemos de reclamações voltadas a esse setor aqui na nossa plataforma de autocomposição do governo federal, que é o consumidor.gov.br. Então, justamente para dar atenção a esse incremento dessa reclamação, nós promovemos essa cartilha junto com os outros ministérios e a ANAC. Doutora, é uma recomendação que já existia e que com certeza ela fica reforçada. Mesmo que a viagem esteja transcorrendo bem na hora do embarque, importante fazer meio de prova, guardar todos os recibos, as comunicações por internet. Isso é importante caso nós tenhamos algum problema posteriormente. Sim, as recomendações, elas, nesse sentido, elas sempre permanecem a mesma, isso é direito do consumidor, sempre mantenham os seus recibos em dia, sempre guardados. Por exemplo, nesse último ano, né, que nós, quase 2 anos agora que nós estamos enfrentando a pandemia,
Nós tivemos uma lei em 2020, que ela foi reforçada agora em 2021. Ela começou em 19 de março do ano passado e ela vai até 31 de dezembro desse ano, onde existem previsões, por exemplo, para cancelamento no caso de passagens ou alterações de voos, e como funciona todo o perfil de reembolso para o consumidor nesses casos. Então, é muito importante manter toda a sua documentação guardada para poder receber de volta todos aqueles seus haveres que foram dispendidos e, eventualmente, a viagem não tenha acontecido. Alguns aeroportos tinham a presença de juizados especiais, por exemplo, que facilitavam se recorrer de uma determinada situação que surgisse de repente. Como é que está essa situação nesse período, não é pós-pandemia, mas em que há uma recuperação da possibilidade de viagens, mesmo ainda estando com a pandemia? A atuação deles continua. Em alguns casos, nós temos uma diminuição de funcionários ou do atendimento presencial justamente em razão da pandemia. Por isso, nós aqui, pelo governo federal, fazemos questão de chamar os consumidores para o consumidor.gov, que é .gov.br, que é a nossa plataforma de autocomposição. O que isso significa? Que nós colocamos em contato diretamente o consumidor com os fornecedores. Então, por exemplo, aí na reportagem eu estava falando sobre a dificuldade de atendimento, que às vezes liga, não recebe retorno, ou então vai no balcão de atendimento, também não consegue um retorno. Na nossa plataforma, nós temos meios de colocar o consumidor em contato direto com a companhia aérea, nesse caso específico, de forma a promover o melhor ajuste entre o consumidor e a companhia. Nós temos meios aqui de, inclusive, por intermédio de métricas e de avaliação, tentar melhorar esse atendimento. Doutora, eu gostaria, aliás, eu vejo que aí atrás da doutora tem escrito aí consumidor.gov.br. Exatamente esse o link para que a pessoa pode acessar caso ela tenha algum problema e tenha de pedir socorro? Exatamente, esse é o nosso endereço, ele está disponível, existe aplicativo também, ele está disponível na internet, ele é gratuito, é um cadastro muito simples de ser feito e é uma forma muito ágil. Nós temos um índice de resolução de conflitos de aproximadamente 78% e temos mais de 1.100 empresas, salvo engano, que já fazem parte dessa plataforma. É uma plataforma super ágil. Nós realmente convidamos aqueles que têm problemas na área de consumo a fazer parte dela. O índice de resolução é muito positivo. Doutora, muito obrigado pelas informações importantes, não apenas pelo feriado, mas pela retomada justamente dessa atividade econômica. E agora que já estamos daqui a pouco nos encaminhando para o final de ano, tomara que as coisas fiquem cada vez mais fáceis e todos possamos viajar e aproveitar um pouquinho também. Muito obrigado, doutora. Obrigada, nós que agradecemos, à disposição.